Olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Que a graça e a paz do nosso Deus Consolador, Redentor e Salvador Jesus Cristo, que Ele esteja entre nós. Amém? Dando continuidade ao estudo da segunda carta aos Coríntios, finalizaremos hoje o capítulo 6. Mas antes de finalizarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva, é fácil. Se gostar, dê um like e toque no sino das notificações para você receber novos vídeos. Compartilhe com seus amigos para que o evangelho possa ser expandido no mundo, ok? No estudo anterior, nós vimos que Paulo alerta a igreja e orienta que os cristãos verdadeiros, aqueles que nasceram de novo, nasceram em espírito, eles devem praticar o amor fraternal, o amor de Deus, retribuir o bem com muito amor e retribuir o mal também com amor. Essa é a mensagem do Evangelho. Aqui nesta parte final do capítulo 6, Paulo vai dar uma orientação para a igreja no que diz respeito às nossas amizades, no que diz respeito à nossa comunhão, no que diz respeito àquilo que eu tenho que fazer com as pessoas más, com as pessoas que odeiam os cristãos. Vamos então iniciar a partir do versículo 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Veja bem, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, nessa mensagem, o apóstolo Paulo, falando para a igreja de Corinto, ele adverte, orienta e diz que o cristão verdadeiro, aquele que recebeu o Espírito Santo de Deus, está selado, está salvo, ele agora tem que ter uma mudança de vida. Ele não pode mais se associar a incrédulos. Ele não pode conviver, ter comunhão com essas pessoas, porque o Espírito Santo de Deus habita no coração daquele que crê. Paulo diz que nós somos santuários do Espírito Santo. O nosso corpo foi comprado, e foi comprado por um alto preço, o preço do sangue de Cristo naquela cruz. Ele nos comprou, ele nos resgatou das trevas. Aí ele diz, vocês não podem dizer que são filhos de Deus e andar na prática das trevas, andar com os incrédulos, praticando a feitiçaria, praticando a idolatria, vivendo como se Deus não estivesse em você. Trazendo essa mensagem para nós da igreja cristã contemporânea, nós temos que ter muito cuidado. Quem é nascido de novo, quem recebeu o dom gratuito, a salvação, sabe que está salvo, sabe que o Espírito Santo de Deus habita em seu coração, essa pessoa, ela já não vive mais para o pecado. Ela já não se alegra no pecado. Ela é pecadora, mas ela não quer andar na prática do pecado. Ela agora quer servir ao Senhor. Ela tem o seu corpo como santuário de Deus, pois ela sabe que o Espírito Santo de Deus habita em seu coração. E ela vai buscar a palavra de Deus, ela vai buscar o entendimento na palavra, ela vai buscar a comunhão com os irmãos da fé. Ela agora quer servir a Cristo, juntamente em comunhão com os irmãos em Cristo. O cristão verdadeiro,
ele não se alegra com a injustiça. Ele não quer mais andar na prática pecaminosa que antes ele praticava. Essa é a mensagem do Evangelho. Nós não podemos mais andar como se estivéssemos ainda nas trevas. Quando a luz chega, ela ilumina o ambiente. Quando o cristão chega em um local onde ali tem trevas, onde ali tem incrédulos, há verdadeira luz. E aqueles que se sentem incomodados vão falar daquele cristão, vão dizer que aquele cristão é um ignorante, vão dizer que aquele cristão não sabe lidar com a vida, não sabe curtir a vida. Essa é a verdade. E entre os cristãos, a gente vê que muitos deles tomam decisões erradas. Eles não prestam atenção nessa mensagem do Evangelho. Eles são cristãos, mas aí eles se envolvem com as pessoas que estão nas trevas. Um exemplo é uma pessoa que é crente em Cristo Jesus, selado pelo poder do Espírito Santo, que resolve ter um relacionamento com um incrédulo. Não vai dar certo, é julgo desigual. Você vai para a igreja, você tem a comunhão com os irmãos em Cristo, e o incrédulo, ele não vai aceitar, ele não vai conviver com você harmoniosamente. Isso aqui é uma prática que nós, como cristãos, temos visto acontecer diariamente. Aí as pessoas ficam se lamentando. Eu sou um cristão, mas o meu relacionamento é assim, acontecem coisas ruins comigo. Aí você observa, e o teu companheiro, ele é cristão de verdade? Não é. Aí quer encontrar um culpado, quer botar a culpa em Deus. E, na verdade, foi você que não teve a preocupação de fazer a vontade de Deus. Não há comunhão entre o crente e o incrédulo. Senão você vai estar servindo a Belial, ao diabo, ou não vai atender aos desejos espirituais de Cristo. Essa é a mensagem que Paulo fala para a igreja de Corinto e para nós também da igreja atual. Temos que ter esse cuidado, temos que estar alertas. Muitas vezes eu e você tomamos decisões erradas porque nós fazemos comunhão, alianças com os incrédulos. Os incrédulos, ele não têm compromisso nenhum com Deus. Ou você é filho de Deus, ou você é apenas uma criatura e não filho de Deus. O Espírito Santo não habita em você. Duas coisas não se juntam. Elas são opostas. E às vezes você pode estar sofrendo, passando por problemas, e o problema está em você. Porque você toma decisões erradas, você quer ir pelo coração, você quer ir na emoção. E aí o corpo vai sofrer. E as consequências, às vezes, elas são por toda a vida. Busque esse entendimento na palavra de Deus. Não viva para agradar ao mundo, mas viva para agradar a Deus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e seguem o seu propósito. Amém? Querido Deus, Pai amado, Senhor, glorificado seja o teu santo nome, Pai. Te pedimos que o Senhor possa estar nos dando muita sabedoria, muito discernimento espiritual, para que possamos viver uma vida íntegra, Pai. Para que nós não andemos em comunhão com aquelas pessoas que zombam da gente. Que o Senhor possa estar nos fortalecendo para que nós não caiamos nas tentações do inimigo, porque ele quer a nossa destruição. Mas estamos contigo, Pai, pois o Senhor nos comprou por um alto preço, o sangue de Jesus Cristo naquela cruz. Nos fortalece, Pai, nos dá muita fé para que possamos vencer o dia mau. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.